já está muito próximo, inclusive a caminho de Goiânia, que é o volante o Igor Militão, 29 anos de idade, ele que é canhoto, estava no Pumas nesta última temporada. Essa informação foi confirmada inicialmente lá pelo Twitter do Jorge Nicola, muito obrigado a ele. Ele garantiu que o jogador já estava próximo de reforçar o Goiás, confirmação ainda no último sábado. Também uma informação importante lá do jornalista o Sérgio Sanches, do futebol mexicano, ele garantiu que o jogador foi procurado por algumas equipes da Série B e também do futebol do México. O Querétaro tinha um interesse, por exemplo, no seu empréstimo, e também de clubes dos Estados Unidos, mas que o sonho do atleta é jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e seria emprestado a um clube do Brasil. Naquele momento o Sérgio Sanches ainda não tinha essa confirmação que o clube brasileiro da Série A e interessado, já bem encaminhado com o jogador, era o Goiás, em um contrato de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de vínculo, né? Algo bem grande, ou seja, até o final da temporada de 2024, até dezembro de 2024, seria esse vínculo do Igor Militão, o empréstimo do Pumas para o Goiás. Essa informação também foi confirmada lá pelo portal Somos News do México, né? Garantiu essa chegada do jogador, outras confirmações também de clubes, né, interessados em contar com o atleta. Verifiquei também algumas fontes e de fato o jogador está assim muito próximo do Goiás, inclusive em algumas fotos que ele postou no seu Instagram nestes últimos dias, já falando, se preparando, né? Ele está passando uns dias de férias, se preparando para um novo destino, um coraçãozinho verde. Então, de fato, o Igor Militão está assim fechado com o Goiás. Sobre o que eu posso falar aqui para vocês? Inicialmente sobre o seu contrato. Ele foi comprado em definitivo do Pumas. Inicialmente ele chegou para a temporada de 2021-22 no calendário do futebol mexicano, inicialmente por empréstimo, mas ao final da temporada passada, com 45 jogos, grande parte deles como titular, acabou que o Pumas garantiu a sua compra. Então tem um contrato longo no Pumas, não consegui verificar até quando vai. Se não me falha a memória, em um vídeo que o Jorge Nicola gravou de um suposto interesse do Palmeiras, enfim, uma especulação nas redes sociais, o seu contrato no Pumas era até dezembro de 2025, mas não consegui confirmar essa informação. O fato é que ele chega de empréstimo ao Goiás, no mínimo até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelas informações do futebol mexicano, um empréstimo até dezembro de 2024 e ainda pertence ao Pumas, não mais à Ferroviária do Campeonato Paulista, onde ele jogou muita bola na primeira divisão, né, de 2021. Acontece da seguinte forma: foi uma indicação do técnico Pintado, ele que trabalhou na Ferroviária, né, em 2021, indicou o Igor Militão para o Goiás. Tanto o Igor quanto também o Rogério, aquele ponto esquerdo em São Paulo, Sport, enfim, bastante rodado no futebol brasileiro. Os dois jogadores ficaram próximos de acerto com a diretoria alviverde. A questão é que chegou o Pumas na parada, né? Um clube bem mais badalado, da capital do México, com disputa também da Liga dos Campeões da CONCACAF, né? Inclusive eles foram vice-campeões na temporada passada, perdendo apenas a final para o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Então o Igor Militão acabou vindo, né, nessa possibilidade de ir para o futebol da América do Norte, tanto ele quanto também o ponto esquerdo Rogério, e agora o Goiás tem essa nova oportunidade de contratar o jogador. Acho sim uma boa contratação. Sobre as suas principais características de jogo: 1,86 m de altura, é um volante bem forte fisicamente, canhoto, geralmente atua mais pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui pra gente o seu mapa de movimentação nessa atual temporada lá no futebol mexicano, né? Pode observar que ele faz uma função mais central, mas caindo principalmente ali mais pelo lado esquerdo. Tem uma excelente saída de bola, eu pude observar da seguinte maneira: geralmente ele joga como um segundo volante, caindo pelo lado esquerdo, como pode dizer? Não é aquele cara que vai ser o principal responsável na parte de marcação. Ajuda também, mas ele é um segundo volante com boa saída de bola, inversão de jogadas, bate bem na perna canhota também em finalizações de longa distância. Então ele pode tanto aparecer lá na frente para eventualmente finalizar de fora da área, distribuir uma jogada, fazer um cruzamento, quanto também na parte de marcação. É aquele primeiro homem a chegar na marcação adversária, fazer maior pressão, é muito forte fisicamente, tem a passada bem larga, né? Então mesmo não sendo um grande velocista, essa sua altura de 1,86 m ajuda bastante nesse quesito. Então é um segundo volante de muita pegada, morde muito em cima, né, na marcação adversária e também nessa distribuição de jogadas. Na saída de bola, geralmente ele é o primeiro homem no Pumas, então a gente pode, pelo menos do que eu pude observar, é isso. Na marcação, ele é um segundo homem. Na parte de saída de bola, é aquele primeiro entre os zagueiros. Não costuma baixar muito entre os zagueiros para fazer a saída de jogo, pelo menos nos vídeos que eu assisti dele lá no futebol mexicano. Mas
o técnico português, o Armando Evangelista, que utiliza muito isso também. Acredito que o Militão no Goiás seria um segundo volante. Com essa boa chegada, essa intensidade de jogo, né, que o Armando Evangelista já comentou bastante também, essa inversão de jogadas, uma marcação forte também no meio de campo. Gosto muito das suas características e não é de hoje, né? Tem uma boa presença também na parte ofensiva, chuta de fora da área, como eu falei. É óbvio que dentro de campo as coisas podem acontecer de maneira diferente, mas dentro desse atual cenário, acho um jogador muito interessante para a Série A do Campeonato Brasileiro.